Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo de inglês. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o presente contínuo em inglês, ou quando a gente utiliza o gerúndio para o presente contínuo em inglês. Nós vamos aprender essas duas coisinhas aí de forma bem interessante, bem didática, para que você realmente possa aprender de uma maneira eficiente, beleza? Vamos lá então, vamos começar. Muito bem, vamos começar aí pela foto aí do nosso amigo que parece que está trabalhando. Sim, ele está trabalhando agora no momento. Vamos ver o que nossa amiga está dizendo aí. Opa, olha aí chegando a frasezinha. He is working now. Ele está trabalhando agora. Now significa agora, que você pode perceber aí a última palavra da frase. Muito bem, o que nós podemos aqui... Por que nós temos duas palavras com cores diferentes? Porque a gente vai trabalhar elas depois, porque elas são a chave para que nós possamos entender o presente contínuo. Aqui a gente tem o is, que é o verbo to be, e aqui a gente tem o ing, que nós podemos acrescentar depois do verbo para transformar esse verbo em gerúndio. Então, he is working now significa ele está trabalhando agora. Dica de pronúncia, a gente não chega a pronunciar esse G aqui no final. Fica working. A gente não chega a pronunciá-lo working. A gente não fala dessa maneira. Working. Muito bem. Beleza, vamos ver outro exemplo de presente contínuo, ou seja, de uma ação que esteja ocorrendo agora no momento. Uma frase. Opa, e nós temos um casal com o seu filho aí pequeno. O que eles estão fazendo? Parece que eles estão caminhando. E como é que a gente fala caminhando em inglês? E como é que a gente fala que eles estão caminhando no momento? Olha a frase aí. They are walking at this moment. They are walking at this moment. Eles estão caminhando no momento. Aqui a gente substituiu o now, o agora, pelo at this moment, que também expressa a mesma ideia. Então, they are, aqui a gente tem o are, o verbo to be, e aqui a gente tem o ing, que transforma esse verbo walk no gerúndio. Muito bem, vamos ver mais um exemplo de presente contínuo. Opa, agora o que o nosso amigo aí está fazendo? Vamos ver o que ele está fazendo. Parece que está desenhando, parece que está estudando. Ele está estudando agora. E como é que a gente fala isso? He is studying now. He is studying now. Now, agora, study, o verbo estudar. Com ing fica estudando. E ele está estudando agora. É isso que a nossa amiga aqui está falando sobre o nosso amigo aqui que está estudando. Outra frase, outro exemplo de presente contínuo. Muito bem, vamos entender um pouquinho da história atrás desse presente contínuo. Não da história, mas da sua composição. Como é que ele é composto? Primeiramente, a gente tem um sujeito aqui, que pode ser um pronome, pode ser um nome de pessoa, pode ser várias coisas. Depois a gente tem o am. Am aqui poderia ser um verbo to be, certo? Eu coloquei am aqui porque é o verbo to be que encaixa com o pronome I. Mas na composição do presente contínuo a gente vai ter o verbo to be, e depois do verbo to be nós vamos ter o verbo com o ing no final. E por último nós podemos ter o complemento, como nós temos aqui. I am studying Greek. Eu estou estudando grego. Lembrando que o presente contínuo se refere a uma ação que esteja ocorrendo no momento agora. Então a gente pode supor que eu estou estudando grego agora, neste momento. Muito bem. Vamos ver outro exemplo para que nós possamos entender melhor. You are playing soccer. Muito bem. Você está, verbo to be aqui, playing. Aqui a gente tem um verbo com ing no final. E por último a gente tem um complemento, que é o soccer. Você está jogando futebol. E por último, a última frase que a gente vai ver. He is traveling now. Muito bem. Ele está viajando agora. De novo, no quadradinho verde a gente tem o verbo to be. Aqui a gente no quadradinho laranja nós temos o verbo mais o ing, e por último nós temos o complemento. E lembrando que eu esqueci aqui, o quadradinho amarelo nós temos o sujeito. Beleza, nós vimos como é que fica esse presente contínuo na afirmativa. Vamos entender agora ele na negativa. O que a gente muda? Fica bem simples, bem tranquilo também de a gente entender. Separei aqui todos os pronomes pessoais, certo? I, you, he, she, it, we e they.
beleza? E a gente vai ter aqui depois os verbos to be, o verbo to be que se encaixa, as conjugações do verbo to be que se encaixa com cada pronome, a gente sabe, ok? Cada coisa aqui se encaixa com cada coisa, e depois, para a gente colocar essa frase na negativa, eu acrescento not depois do verbo to be. Para aí sim nós temos o verbo com ing no final. Muito bem. Então aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui, I am not, posso escolher um exemplo ali, singing. Singing significa cantando. Então a gente tem eu não estou cantando. Isso seria o presente contínuo na negativa. Ah, professor, você não disse que é só acrescentar o ing no final? Mas não entendi o negócio. Não é o verbo dance que termina com a letra E? Por que o E ali não está? Isso aí é uma pegadinha muito interessante. Por quê? Porque a gente tem que saber que nem sempre nós vamos acrescentar o ing no final do verbo para expressar o gerúndio, para expressar o presente contínuo. Às vezes nós teremos que fazer algumas modificações. Já posso adiantar aqui para vocês, dance termina com a letra E. Quando o verbo termina com a letra E, nós jogamos o E, a letra E fora e acrescentamos o ing, como ocorreu aqui. Certo? Beleza? Muito bem, vamos avançar. E agora nós vamos ver na interrogativa. Vocês verão que é bem simples. Vocês lembram que quando a gente faz pergunta com o verbo to be, nós invertemos a ordem do verbo com o pronome? Quando a gente está trabalhando com presente contínuo, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente tem aqui como exemplo, vou pegar aqui o exemplo, are you, certo? E daí nós podemos montar a nossa frase, are you working? Você está trabalhando? Olha o nosso amigo ponto de interrogação. Daí a gente pode, de acordo com o verbo to be e o seu pronome correspondente, a gente pode formular várias frases. Muito bem, vamos entender mais um pouquinho das regras que regem esse ing. Por quê? Porque nem sempre, como eu falei, a gente vai acrescentar o ing. Quando nós temos um verbo, por exemplo, run, run significa correr. Eu quero que você analise a estrutura dele em relação a consoante, vogal e consoante. Run se escreve R-U-N. O que a gente tem ali? A letra R é uma consoante, a letra U é uma vogal e a letra N é uma consoante. Quando isso acontece, quando a gente tem consoante, vogal, consoante, quando a gente tem essa ordem, nós vamos dobrar a última letra. Então, no caso, se a gente quiser escrever uma frase no presente contínuo usando o verbo run, o verbo correr, a gente vai ter running com N, com a letra N dobrada, ok? Um exemplo, I am running now. Eu estou correndo agora. Beleza, muito bem. A exceção disso vai ser com as letras W e X. Um exemplo, um verbo fix. Um exemplo com fix, o verbo consertar. I am fixing the computer. Eu estou consertando o computador. Apesar de ser consoante, vogal, consoante, F e X, apesar de nós termos essa estrutura, a letra X ela não se dobra. Muito bem. Ah, professor, isso sempre vai acontecer? Não. Quando a última sílaba não for tônica, imagine uma palavra com duas sílabas, a palavra travel, um exemplo que nós vimos ali. Travel. Travel não se dobra. Por quê? A gente fala travel ou travel? A gente fala travel. A tônica está na primeira sílaba. Então, quando a tônica está na primeira sílaba, nós não dobramos. Beleza, muito bem. Esse foi um breve resumo sobre presente contínuo. Espero que tenham gostado. E valeu, curta e se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!